Jovens participantes da natureza divina não é um livro apenas para jovens em idade física. As palavras aqui registradas são para aqueles que desejam ter um viver cristão cheio de novidade, de frescor e um serviço espiritual mais útil a Deus. Leia e confira as riquezas que o Senhor reservou para você. Nós hoje anunciamos o Evangelho. Paulo também anunciava o Evangelho. E ele diz aqui que não recebeu e não aprendeu de homem algum. Não é verdade? A Bíblia fala, ele não recebeu e não aprendeu de homem algum. Mas como é que Paulo recebeu o Evangelho? Como que ele recebeu o Evangelho? Primeiro teve uma visão no caminho de Damasco. Depois Ananias foi lá e falou com ele, e ele foi batizado, não é isso? Agora, se foi um homem que chegou e falou com ele, como é que ele não recebeu de homem algum? Como? Porque quando nós falamos o Evangelho, não é nós que estamos falando o Evangelho, é o Espírito que fala por nós. E quando a pessoa recebe o Evangelho, é o Espírito quem concede a essa pessoa a ver a situação dele, a situação de pecado, a situação como ele está diante de Deus. Aí ele recebe o Evangelho. Mas para ele receber o Evangelho, ele tem que fazer o quê? Invocar o nome do Senhor. Era isso que Paulo falava. Quando Paulo pregava o Evangelho, ele não falava a economia do Novo Testamento para todo mundo. Quem ia entender? Nós hoje estamos ainda devagar no que Paulo, das revelações que Paulo teve. Então, esse Evangelho que ele diz aqui é o Evangelho da visão que ele teve no caminho de Damasco e quando Ananias foi falar com ele. Senhor Jesus. Mas depois de nós recebermos o Evangelho e invocarmos o nome do Senhor, o que é que Deus faz conosco? Nos coloca na igreja. Por que Ele nos coloca na igreja, irmãos? Porque a igreja é o ambiente adequado para nós crescermos em vida. Não é verdade? Existe outro ambiente adequado para nós crescermos em vida? Eu não conheço. Se alguém conhecer, me diga. O irmão Dong também diz que o melhor ambiente para nós crescermos em vida é a vida da igreja. Por quê? Eu tenho o Evangelho, eu crio no Senhor, já posso clamar Abba Pai, porque eu tenho a filiação, não é verdade? Assim que recebemos o Senhor, já somos salvos, já somos filhos, aí eu posso clamar Abba Pai, Abba Pai, mas eu não posso ficar só como esse título de filho, eu preciso crescer em vida, eu preciso caminhar, e nesse caminhar o Senhor nos coloca na igreja. Aí na igreja eu vou ter aqueles irmãos que vai nos aperfeiçoar. Nós temos os tutores e curadores, nós temos evangelistas, profetas, mestres, os apóstolos, que está sempre nos falando a palavra do Senhor, nos revelando a palavra que vem através do irmão Dong. Essa palavra depois é anunciada às igrejas e nós vamos crescendo em vida. Também tem os serviços nós vamos servir com os irmãos, mas a maneira que eu sirvo é uma. A maneira do irmão que está me chefiando é diferente. Por exemplo, quando nós estamos na conferência, né? Nós vamos servir na limpeza. A maneira de eu limpar é uma. Lá é diferente. E aí bota um adolescente sendo seu chefe para limpeza. Fala, irmão, não é assim, é desse jeito. O que você vai fazer? Vai morrer. Vai dizer, Senhor, oh Senhor Jesus, eu ainda não sou adequado. Eu não sei nem limpar o local de reunião. Senhor Jesus. E é nessas situações que o Senhor vai trabalhando em nós, para o nosso crescimento em vida. Agora, crescimento em vida, às vezes nós confundimos crescimento em vida com ter sabedoria, falar bem, ser aquela pessoa que se destaca entre os outros. Mas não é isso que Deus quer de nós. O crescimento em vida
é nós sermos humildes. O Senhor desceu do seu trono no céu, veio à terra e se tornou humilde. E se humilhou até a morte e morte de cruz. E nós precisamos ganhar o Senhor para ter essa humildade. E o que é ser humilde, irmão? O que é ser humilde? Juliano, ser humilde é eu não querer ser melhor que você. Isso é ser humilde. Ser humilde é eu amar os irmãos. Isso demonstra a minha maturidade de vida. Não é o quanto eu sei da palavra. Não é isso. Isso aí é a revelação do Senhor. O quanto a gente sabe, o quanto a gente passa para os irmãos. Isso aí nós devemos fazer como mordomos e curadores. Cuidar dos irmãos para que haja um crescimento em vida. E esse irmão, quando está crescendo em vida, o que é que ele vai fazer também? Vai pregar o Evangelho. E vai pregar esse Evangelho que Paulo prega, que não recebeu de homem nenhum, mas recebeu mediante a revelação do Espírito. O Evangelho, a cruz de Cristo, a obra maravilhosa que o Senhor fez, só pode penetrar em nós, se nós crermos que é o Espírito que está falando a nós. Quando eu bato numa casa, vem a pessoa, eu estou falando, quem está falando sou eu? Não adianta eu levar uma coisa decorada lá e dizer, ó, é isso. Vamos ver na Bíblia que não é isso. Pregar o Evangelho é que você tem que ter a convicção que você é filho de Deus e clama, Abba Pai. Senhor Jesus, o Senhor quer nos levar a essa maturidade de vida. Amarmos os irmãos, amarmos as pessoas. Hoje nós tivemos a mesa do Senhor. Na mesa do Senhor, se eu tiver alguma coisa contra algum irmão, eu não posso participar da mesa do Senhor. Eu tenho que ir lá e me reconciliar com os irmãos. Tão sério que é essa vida em ressurreição. Senhor Jesus, mas nós temos que crer que é o Espírito que fala a nós, o Espírito nos convence, e não precisamos dizer nada para a pessoa, se ele está fumando, o que ele está fazendo. Não precisamos dizer nada. O Espírito é que vai dizer a ele, você está errado. Você está em pecado, invoca o meu nome e reúna com os irmãos que você vai crescer em vida. Não foi assim conosco? Não é assim conosco? Não é verdade? Nós estamos na vida da igreja para crescer em vida. Senhor Jesus. Aí na terça-feira ele fala sobre libertos da circuncisão e das ordenanças. Qual era o problema dos Gálatas? O problema dos Gálatas é que foram alguém de Jerusalém, foi para Antioquia, né? Depois teve aquela conferência de Atos 15 para resolver essa questão. Depois eles foram também para a Galácia e falaram para os irmãos que eles tinham que praticar a circuncisão e cumprir a lei de Moisés. Mas como? Se Paulo não pregava isso? Paulo tinha a convicção que o que o Senhor fez na cruz, estava tudo na cruz, a nossa carne, o nosso velho homem, o nosso ego, tudo já foi na cruz. O que é a circuncisão? Quando foi instituída a circuncisão? Gênesis 15, Gênesis capítulo 15, versículo 1. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão, Senhor, Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filho e herdeiro da minha casa, e o Damasceno Eliezer, o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão, a mim não concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será grande, gerado de ti, e será teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse, olha para esse céu e conta as estrelas, se é que podes, e lhe será assim a tua posteridade. Deus prometeu um filho para Abraão, ele estava com 86 anos aqui. Eu acho que Abraão deve ter achado, bom, Deus está demorando demais, não está dando um filho para mim, eu preciso de um filho, preciso de um herdeiro. O Damasceno é um criado de casa, o que eu vou fazer agora? Eu tenho que dar uma ajuda para Deus. Aí deve ter conversado com a esposa, né? A esposa falou, tem minha serva, Agar, coabita com ela, e nós teremos um filho. E esse filho será o herdeiro.
O que Abraão fez? Abraão não esperou em Deus para que fosse consumado o fato deles, de Abraão e Sara, ter um filho. Eles quiseram adiantar a coisa, pensaram que o Senhor não poderia dar esse filho. O Senhor Jesus, ele usou a carne, né? Aí no versículo, Deus muda, no Gênesis 17, 9 diz: disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha herança, a minha aliança. Deus fez uma aliança com Abraão. E tu e a tua descendência no decurso dessas gerações. Será esse a minha aliança que guardarás entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Por que foi instituída a circuncisão aqui? Porque Abraão usou da carne, não usou o espírito, não esperou no Senhor, usou da carne. Agora, para que Abraão tivesse um filho com Sara, e esse fosse o descendente que Deus queria, aí teria que tirar a carne fora. Mas não é por meio de uma cirurgia que nós vamos tirar a carne fora. Deus resolveu essa situação para nós. A circuncisão em criança, eu não sei como que é, certo? Ele deve, talvez, por ser pequeno, a cicatrização ser mais rápida, sei lá. Mas no adulto é uma coisa muito penosa. Os siquenitas teve aquele problema com a filha de Jacó. Aí falaram para eles que eles tinham que todos circuncidarem. Eles fizeram a circuncisão no terceiro dia, no dia que mais estava dolorida a ferida. Aí foram os 2 filhos de Jacó, foi lá e matou todo mundo. Eles não tinham forças para nada. Para ver como uma circuncisão para um adulto é uma coisa muito dolorida. E quem podia passar por essa coisa dolorida? Só o Senhor. E o Senhor foi à cruz para que não houvesse mais essa circuncisão da nossa carne. Mas a nossa carne, nós cremos pela fé que a nossa carne já está crucificada com Cristo. Senhor Jesus, nós agora, para servirmos o Senhor, não precisamos da carne. Não precisamos da carne. A carne não agrada ao Senhor. E foi o que aconteceu com os de Jerusalém, que foram lá na Galácia e perturbaram os irmãos. Tem que circuncidar. Mas circuncidar não é bem assim. Aí, o irmão Dong que fala que Atos 15 foi uma conferência democrática. Um fala, o outro fala, o outro fala, o outro fala. Aí Pedro falou, não podemos colocar carga que nós não pudemos carregar, nem nossos pais. Como é que não vamos colocar essas cargas nos irmãos? Aí Pedro deu a decisão, Tiago deu a decisão final dele. Qual foi a decisão final dele? 4 itens, não precisa fazer a circuncisão, mas 4 itens. Não comer do sangue, não comer de carne sacrificada a ídolos, abster-se de relações sexuais ilícitas e um animal sufocado. Não comer da carne do animal sufocado, relações sexuais ilícitas, não comer do sangue. Falta um. Não adorar ídolo. Ó Senhor Jesus, isso aí o Senhor já tinha feito tudo por nós. Paulo tinha consciência disso. Pedro tinha consciência disso. Esse era o evangelho que Paulo pregava. Que nós não precisamos mais seguir a lei, porque a lei já foi cumprida em Cristo. Essa lei, Cristo cumpriu tudo, e essa lei agora está dentro de nós pelo Espírito prometido. Não quero dizer que vocês não vão mais cumprir a lei, né? Passar no sinal vermelho, não é nada disso, nós temos que cumprir a lei. Só que para nós, a lei é mais elevada. Por quê? Porque nós temos o Senhor. Aonde nós estamos, nós temos que representar que somos filhos de Deus. Não precisamos falar nada, mas as pessoas já dizem. Quem prega o evangelho, quem sai, se a pista, por exemplo, quando eles começam a falar, a pessoa já diz, essa pessoa é uma pessoa de Deus. É pela maneira de se portar, a maneira de falar. Assim era Paulo. E Paulo, quando pregava o evangelho, ele pregava o evangelho para todas as pessoas. Paulo pregava o evangelho para todas as pessoas. Quando ele estava preso em Roma,
pregou o evangelho para os guardas, né? E quase todos os guardas ali foram salvos. Quando ele estava em Roma, ele também encontrou Onésimo, pregou o evangelho para Onésimo. Muitas vezes nós recusamos tais pessoas, não é isso? Quem era Onésimo? Onésimo foi aquele que defraudou o seu senhor, foi para Roma, deve ter ganhado um dinheiro fácil porque tirou do seu dono, aí o dinheiro foi embora facilmente também, e ficou paupérrimo ali na rua, caminhando, sem que rumo eu vou, o que eu vou fazer, como é que ele comia, como é que ele fazia. Os irmãos já viram morador de rua, né? Outro dia eu estava aqui em cima e estava olhando lá para baixo, e do lado de lá tem o Viva Vida, e passou um rapaz, devia ter uns 25 anos mais ou menos, tinha um latão de lixo, ele passou de um lado e depois voltou, aí ele olhou no latão, pegou um marmitex que estava amassado, desamassou e comia aquele resto que estava no lixo. Assim talvez tenha sido Onésimo, mas Paulo teve misericórdia. Paulo pregou o evangelho para ele e esse Onésimo foi útil ao Senhor. Nós, não importa a nossa condição, cada um de nós somos úteis ao Senhor. Não é esse que está comendo coisa que está no latão de lixo ou aquele que está muito abastado. O importante é nós sabermos que nós estamos na vida da igreja, e na vida da igreja nós somos filhos de Deus, e clamamos, Abba, Pai. Só que nós precisamos crescer, 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 crescer até o ponto de nos tornarmos menor que qualquer irmão, não ser melhor que ninguém. Isso é crescimento em vida. Crescimento em vida não é aquele que é todo pomposo, eu acho, né? Os irmãos acham ao contrário, aquele todo pomposo que aparece, todo mundo batendo palmo, vacionando e tal. Não, o crescimento em vida é aquele quando chega, que sai a palavra de Deus e a pessoa diz, saí suprido. Que maravilha ter conversado com você. Você falou palavras que eu nunca ouvi, eu estava tão desesperado. Tem tanto testemunho aí que a pessoa vai se matar, né? Aí chega a pessoa e fala do evangelho, já resolveu a situação. Por quê? Porque falou pelo Espírito. Para nós pregarmos o evangelho, nós temos que falar pelo Espírito. Senhor Jesus, o Espírito de filiação é suficiente. Vocês acham que é suficiente? Oh, Senhor Jesus, o Espírito da filiação é suficiente, mas ele é suficiente para nós ganharmos a vida de Deus. A filiação nós vamos adquirindo dia a dia no nosso viver da igreja, dia a dia invocando o nome do Senhor, dia a dia ao se levantar, faça uma respiração da vida, não é, Otto? Faça uma respiração, invoque profundamente, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Aí já vem na sua lembrança para quem você vai orar, você ora pelas suas coisas, ora pelos irmãos, ora pela obra, ora pelos vizinhos, ora pelo seu trabalho, e aquele dia é um dia feliz. Aí você diz, poxa, esse dia foi maravilhoso. Aí volta para casa e vai fazer o quê? Agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, pelo dia que eu tive. Foi um dia maravilhoso. Por que foi um dia maravilhoso? Porque você está crescendo em vida. E cada dia nós temos que ter uma porção da palavra. Se cada dia nós tivermos uma porção da palavra, nós vamos crescer em vida. E o Senhor quer de nós que nós cresçamos em vida. Senhor Jesus. Aqui em Romanos, Romanos 4, versículo 11. Falando ainda da circuncisão em Abraão. É Paulo escrevendo, tá, os romanos. Romanos 4, versículo 11. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. Recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. Você crê no Senhor? Então você já está circuncidado. Que teve quando ainda incircunciso, para vir ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados. Senhor Jesus, o que Abraão recebeu, a promessa que Deus deu a ele, nós temos essa promessa. E essa promessa vai se perdurar para todos aqueles que vierem, todos aqueles que forem salvos. Agora o versículo 13. Esse versículo 13 aqui,
Os irmãos comparam, diz que não é maior e nem menor do que Hebreus 2, de 5, Hebreus 2. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Herdeiro do mundo. Sabe que mundo é esse? É o mundo vindouro. Não foi a anjos, mas foi aos seus filhos, aqueles crescidos em vida. Mas Deus é misericordioso, Ele está sempre nos dando uma oportunidade para nós crescermos em vida. Senhor Jesus. E o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: não importa a situação, não importa a razão, jamais devemos nos afastar do convívio dos irmãos. Vamos ter problema? Vamos ter problema, somos pessoas. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me arrepender, eu tenho que ir até o irmão pedir perdão. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, esse é um ambiente do viver normal da igreja. Vocês podem ver que o irmão Dong não fala a igreja, ele fala viver da igreja. Porque quando fala só igreja, dá sentido de um prédio, mas quando fala o viver, é como eu estou vivendo esse viver da igreja. O Senhor precisa tirar de nós toda a maledicências, maus pensamentos, tudo que nos tira do Espírito, para que voltemos ao Espírito e possamos louvar, orar e adorar o Senhor em espírito e em verdade. Se tem alguma coisa, eu estou ainda com um véu, e esse véu precisa ser tirado. E para tirar esse véu, só pelo Espírito. Senhor Jesus, e qual o ambiente para tirar esse véu? A vida da igreja. Tem um hino que fala que só nós, da videira, né? Basta nós permanecermos. É só permanecer. Mas o que eu faço? Permaneça. Um dia Deus vai ter um caminho em você. Um dia vai abrir uma janela e o Senhor vai penetrar totalmente. Um dia você vai ter a visão do que é a igreja, do que é o povo de Deus. Uma visão do reino. E é para lá que o Senhor quer nos levar. Ele está nos preparando para reinar. Amém? Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Obrigado. Amém. Romero, quer água aqui? Senhor Jesus. Amém, irmãos. Amém. Dando continuidade, né? Irmão Melo já nos compartilhou bastante sobre essa semana do alimento diário que nós estamos, que é a terceira semana, né? E uma coisa que me tocou, irmãos, nessa semana, foi que uma igreja normal, um viver da igreja normal, ele tem algumas características, que são, acho que principalmente duas: invocar o nome do Senhor e orar. Então a oração e o invocar o nome do Senhor, irmãos, são muito importantes para que nós tenhamos um viver da igreja normal, né? Uma igreja normal é uma igreja que ora. Uma igreja anormal não ora. Então, irmãos, nós temos que levar isso diante do Senhor, sabe? Quanto nós estamos orando, né? Nós precisamos orar muito, irmãos. Eu tenho sido tocado pelo Senhor, porque quando nós oramos, nós damos ao Espírito uma esfera adequada para Ele governar. E depois nós vamos mostrar isso aqui na Bíblia para vocês. E além de orar, irmãos, outra coisa que nós precisamos praticar bastante também é invocar o nome do Senhor, né? Essas duas coisas, a oração e invocar o nome do Senhor, são coisas importantes que nós devemos praticar, né? Eu queria ler alguns versículos com vocês para começar, tá? Vamos ler Filipenses 2, de 9 a 11. Aqui fala do nome do Senhor, irmãos. Olha o nome que nós temos para invocar, irmãos. Filipenses 2. A gente podia ler, na verdade, a partir do 5. Filipenses 2, versículo 5. O versículo 5 fala assim, quem já achou, acompanha comigo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Usurpação aqui, irmãos, é você se agarrar firmemente, entendeu? É você
reter, não abrir mão. Ou seja, ele não reteve o ser igual a Deus, mas, ao 7, a si mesmo se esvaziou. O Senhor se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens, em semelhança de homens, perdão, irmãos, eu estou enxergando mal de perto, viu? Tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ó Senhor Jesus. Irmãos, ontem na Vida Saudável, eu fiz uma brincadeira com os adolescentes. Eu projetei assim vários super-heróis, né? E perguntei para eles, qual que você gosta mais? Aí projetei lá o Super-Homem, né? Projetei o Hulk, o Homem-Aranha, o Thor, o Wolverine, Capitão América, e aí vai, um monte de super-heróis, né? Aí começou aquela discussão entre eles, né? Não, outro é melhor, esse aqui é melhor, não, o Super-Homem é melhor, aquele burburinho todo, né? Aí eu falei para eles, irmãos, eu tenho uma péssima notícia para dar para vocês. Super-herói não existe. Existe apenas um herói. Um herói, esse é de verdade. Irmão, você sabe quem é esse herói? Quem é esse herói? Oh, Senhor Jesus! Esse é um herói, irmãos. Esse é um herói. Um dos heróis que tem, um dos mais fortes, chama-se Shazam. Vocês conhecem o Shazam? Era um super-herói velho. Jeremias, você nunca ouviu falar de Shazam? Você conhece o Shazam? Conhece? É um super-herói velho, mas agora está voltando, e está voltando com força, né? E é assim, é um carinha magrinho, né, tal. Aí quando ele fala assim, ó, Shazam! Aí ele vem um raio do céu, irmãos. E não fulmina, cara, não fulmina. Ele vira um super-herói. E um super-herói que é mais forte que o super-homem, pelo que falam aí. É muito forte, né? Irmãos, nós não precisamos gritar Shazam. Nós temos que gritar Senhor Jesus. Esse é o nosso herói, irmãos. Esse nosso herói, quando a gente invoca, ele vem, né? Aleluia. Irmãos, esse Senhor, a característica dele é a obediência. Ele não julgou usurpação ser igual a Deus, ou seja, ele não se agarrou ao fato dele ser Deus, mas ele se esvaziou e veio aqui na terra e viveu uma vida, irmãos, de sofrimento. Inclusive, próximo ali ao momento da crucificação dele, é dito na Bíblia que ele suava e as gotas de suor dele eram como gotas de sangue. Tamanha era a angústia que ele estava naquele momento. Mas irmãos, graças a Deus, porque ele não recuou, ele não desistiu. A Bíblia fala, ele ora ao Pai, ele fala, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Irmãos, porque ele sabia que ele ia sofrer demais. Era duro, irmãos, ele chorava, ele suava sangue e falava, se possível, passe de mim esse cálice. Mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, irmãos, o Senhor foi obediente, ele negou a si mesmo ali, obedeceu à vontade do Pai. Não seja como eu quero, Pai, mas como tu queres. E ele foi até a cruz e morreu no nosso lugar. Pergunta a você, é um herói ou não é? Ó Senhor Jesus, amém. Agora, irmãos, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Versículo 9 de Filipenses 2. Pelo que, vamos ler juntos? Pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos confessar que Jesus Cristo é o Senhor, irmãos? Senhor Jesus! Jesus Cristo é Senhor, amém! Jesus Cristo é Senhor. Irmãos, a esse nome, um dia, todo joelho vai se dobrar. Nos céus, os anjos dobram e se dobrarão ainda também diante desse nome. Na terra, os homens dobrarão o joelho diante desse nome. E debaixo da terra, aqueles que já morreram, irmãos, também dobram o joelho por causa desse nome.
Olha que nome nós temos para invocar, irmãos. Então, uma vida da igreja normal deve invocar o nome do Senhor. Senhor Jesus. E além disso, irmãos, uma igreja normal é uma igreja que ora. 1 Timóteo 2:1. 1 Timóteo 2:1. Acharam? Vamos ler? Antes de tudo, pois exorto, que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. Amém, irmãos? Então você vê que o Senhor pede para nós orarmos, intercedendo pelos homens. Irmãos, projeto 3515, nós queremos dar frutos para o Senhor, é ou não é? Mas, irmãos, sabe como que a gente vai dar fruto? Se a gente primeiro orar. Orar pelo vizinho, orar pelo amigo do trabalho, orar pelo colega de faculdade, orar pelo inimigo, quem sabe até o inimigo se converte, Paulinho. Quem somos nós para saber, não é, irmão? Só Deus sabe. Então nós temos que orar, irmãos, interceder pelas pessoas. Assim, irmãos, uma igreja normal, ela ora mesmo, né? E ainda, irmãos, 1 Tessalonicenses 5,17, por favor. É antes de Timóteo. 1 Tessalonicenses 5,17. Um versículo bem curtinho. O que fala em 1 Tessalonicenses 5,17? Orai sem cessar. Então, irmão, você vê que invocar o nome do Senhor e orar são práticas que nós devemos assumir e praticar mais. Praticar em casa, praticar no trabalho, praticar nas reuniões da igreja. Todo lugar, orar e orar, né? Irmãos, e por que eu estou enfatizando essa questão de invocar o nome do Senhor e de orar? É porque nesse alimento diário dessa semana, né, cujo tema é a filiação, Gálatas, a filiação, porque, irmãos, Deus quer fazer de nós herdeiros maduros, filhos maduros, que possam reinar com o Senhor no mundo que há de vir, correto? Esse é o desejo do coração de Deus, muito bom. Mas olha só, para nós chegarmos naquele ponto, para nós chegarmos até o ponto de reinar com o Senhor, a gente precisa crescer em vida. E de novo, irmãos, a oração e invocar o nome do Senhor nos ajuda a crescer em vida, amém? E eu queria mostrar para vocês, através do livro de Atos, por favor, abre lá em Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13. Um exemplo aqui, irmãos, maravilhoso, da igreja em Antioquia. Atos, capítulo 13, versículo 1. Senhor Jesus. Acharam? Atos 13, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Olha o 2, que rico, irmãos. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Irmãos, o que eu quero dizer aqui para vocês é que quando a igreja ora, quando os irmãos oram, o Espírito Santo tem a oportunidade de falar. Se eu e você estivermos discutindo alguma coisa, provavelmente a gente não vai chegar num acordo, por causa da nossa vida da alma. Porque eu penso de um jeito, você pensa de outro jeito, a gente vai ficar discutindo porque a gente acha. Mas, irmãos, se nós orarmos, o Espírito tem a liberdade para falar. Olha como é importante a gente orar, irmãos. A oração nos faz um. Se a gente ora e realmente se esvazia diante do Senhor, invocando o nome dEle, nós somos um em oração. Quando a gente termina de orar, o Espírito vai ter falado para a gente, ó, isso aqui que vocês têm que fazer, e todo mundo vai concordar, porque é o Espírito falando. Mesmo, irmãos, lógico, eu tenho as minhas opiniões, o outro irmão tem a opinião dele, e às vezes não são as mesmas. Mas a gente ora, e quando a gente ora, a gente percebe o Espírito falando, não, é por aqui esse caminho.
Pode ser o que eu tinha falado, pode ser o que o irmão tinha falado, ou pode ser o que nenhum dos dois tinha falado. A gente percebe, não, nós dois estamos errados, o Espírito está falando para fazer outra coisa. Mas irmãos, para chegar nesse nível, é preciso oração. Aqui não fala quanto tempo eles oraram, irmãos, para que o Espírito falasse. Mas eu creio, pelo contexto, eu creio que na prática eles sempre estavam orando. Você concorda com isso? Você concorda que o ambiente da igreja de Antioquia, irmãos, era um ambiente de oração? Então eles oravam, e esses aqui eram os líderes, né? Eles eram profetas e mestres. Então eles eram os líderes. Irmãos, eles oravam, e em oração o Espírito falava. E o Espírito falou ali: separai-me agora Barnabé e Paulo para a obra a que os tenho chamado. Então, irmãos, esse era o ambiente da igreja de Antioquia, um ambiente do Espírito. Porque eles oravam, porque eles invocavam o nome do Senhor certamente. Então, irmãos, vamos buscar, praticar, orar mais e mais, para que o Senhor tenha chance de falar conosco. Isso se aplica no nosso viver diário, isso se aplica na vida da igreja. Os irmãos que são líderes, nós precisamos orar mais, para que o Senhor tenha a liberdade de nos encabeçar e tomar a direção que Ele quer que a gente tome. Porque, irmãos, quando a gente está no Espírito, orando dessa forma, quando o Espírito fala, fica fácil entender. Eu creio, irmãos, aqui, os 5 estavam orando, não estavam? Eles estavam orando ali, né? Irmãos, olha que interessante, aí o Espírito falou: separai-me agora. Eu tenho certeza, irmãos, que dentro de cada um deles, dentro ali do Paulo, dentro ali do Barnabé, do Simeão, do Lúcio, do Níger, né, o Manaém, eles tiveram um sentimento de paz, muito claro. Esses dois aqui agora têm que ser separados para a obra. O Espírito falou, irmãos. Ó Senhor Jesus. Isso é tão importante, irmãos. Agora, se você for para Atos 15, vai para Atos 15. Aqui, irmãos, está falando sobre essa questão que o Melo havia dito aqui anteriormente. Era aquela situação onde o Paulo e o Barnabé vão até Jerusalém para falar com os irmãos ali. Eles foram para Jerusalém, irmãos, porque de Jerusalém saíram judaizantes. Que eram judaizantes? Judaizantes eram pessoas que haviam crido no Senhor, só que ainda guardavam o Velho Testamento, guardavam a lei e pregavam que você precisa guardar a lei. Irmãos, veja, a lei de Deus, ela é pura, ela é santa. Ninguém aqui vai falar para vocês que nós não devemos cumprir os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos expressam Deus. Acontece que nem eu e nem você temos a força para cumprir os 10 mandamentos. Dentro de nós tem uma lei, assim, a lei da nossa mente, né, como Romanos fala. Na minha mente, irmãos, eu tenho prazer na lei de Deus. Irmão, quando você vê a lei de Deus, você não fala que coisa linda? Você não fala isso? Você não tem prazer quando você vê a lei de Deus? Você não gostaria que a Constituição do Brasil fosse os 10 mandamentos? Não é? Eu acho que funcionaria muito melhor do que essa bagunça que está aí. Então, irmãos, a lei de Deus é muito bonita. Você olha assim, Senhor, que coisa linda. Mas aí quando você vê no seu dia a dia, uma coisa ou outra ali você acaba falhando. Então, irmãos, não adianta você falar para as pessoas, tem que cumprir os 10 mandamentos. A pessoa não consegue. Sabe como que você cumpre os 10 mandamentos? Espontaneamente. Se você disser assim, ó Senhor Jesus. Esse nome, irmãos, que está acima de todo nome, que nós lemos em Filipenses, nos dá a força, o vigor para viver essa vida que Deus quer que a gente viva. Então veja, não é mais questão de guardar a lei, é questão de invocar o nome do Senhor. Precisamos, irmãos, invocar mais o nome do Senhor. Amém, né? Então esses judaizantes estavam pregando, estavam falando que, olha, você crê no Senhor e você precisa guardar a lei. Irmãos, tamanho foi a confusão que eles estavam causando nas igrejas, que o Paulo e o Barnabé subiram para Jerusalém, então, para falar, irmãos, nós temos que tratar essa situação, porque saiu do meio de vocês isso aqui. São irmãos que saíram aqui do meio de vocês e estão pregando. Tudo que nós estamos construindo, eles estão destruindo. Nós estamos falando da graça, estamos falando de viver no Espírito, estamos falando de invocar o nome do Senhor. Eles estão falando de cumprir a lei. Então está criando problema com as igrejas, irmãos, por favor, né? Então, irmãos, eles levaram isso lá para Jerusalém.
Olha que interessante. Versículo 5 do capítulo 15 de Atos. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, irmãos, a igreja em Jerusalém era democrática. Os fariseus que haviam crido no Senhor falaram, expuseram a opinião deles. Versículo 6. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate. Irmão, você imagina na reunião da igreja ali, presbíteros, apóstolos, grande debate. Em Antioquia eles estavam orando, em Jerusalém eles estavam debatendo. Você está vendo a diferença de uma igreja com a outra? Bom, aí, irmãos, Pedro se levanta, e olha que interessante, Pedro fala muita coisa rica, irmãos. Pedro fala aqui, fala muita coisa rica, né? Ele termina no versículo 11 falando assim, ó: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Versículo 12, e toda a multidão, lê de novo, e toda a multidão silenciou. Irmãos, eu creio nisso aqui. O Pedro estava no Espírito. Então quando ele falou aquele debate todo, blá, 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 o Pedro fala uma palavra cheia de Espírito, cheia de vida. Acabou a discussão. Voltou a paz. Não é? A multidão silenciou com o falar do Pedro. Mas aí levanta o Tiago. Nessa época parece que o Tiago tinha mais influência do que o Pedro, né? E o Tiago, irmãos, então faz aqueles 4 pontos que o Melo mencionou, né? Então faz o seguinte, não precisa colocar circuncisão, não vamos falar de cumprir a lei, mas olha, que eles guardem 4 pontos: abster da adoração a ídolos, da carne do animal sufocado e do sangue, e das relações sexuais ilícitas. Ponto. Só cumpre isso daí. Irmãos, é bom ou ruim esses 4 pontos? O que você acha? Parece bom, mas irmãos, de novo, tem um cheiro de lei nesse negócio. Você compreende? Você concorda comigo? Tem um cheirinho de lei. O que tem que ser falado é: invoca o nome do Senhor, irmão, permanece no Espírito, enfatiza isso, e não, guarda esses 4 pontos. Então, irmãos, assim, ó Senhor Jesus, você vê que o que eu quero dizer em resumo é isso: a situação da igreja de Jerusalém, irmãos, é uma situação de debate, de fariseu que fala, de Tiago que fala e tal, o Pedro fala, todo mundo fica quieto, mas ainda tem muito, né? Oi? Não entendi? Barnabé e Paulo falaram também, né? Mas irmãos, eu quero voltar para a esfera de Antioquia. A esfera de Antioquia era uma esfera onde eles estavam jejuando, orando, e aí o Espírito falou para eles, revelou: olha, me separa agora o Barnabé e o Paulo para a obra que os tenho chamado. Irmãos amados, qual esfera você prefere estar? Jerusalém ou Antioquia? Quem aqui quer estar em Jerusalém? Levanta a mão. Quem aqui quer estar no ambiente de Antioquia? Levanta a mão. Todos nós, né? Um ambiente de oração, um ambiente de dependência ao Senhor, um ambiente, irmãos, onde o Espírito pode falar. Para terminar, eu queria só ler para vocês aqui o finalzinho do domingo dessa 3ª semana. Se você quiser acompanhar, abre o seu alimento diário, página 57. Senhor Jesus, último parágrafo. Tudo precisa começar no Espírito. Vamos falar juntos, irmãos? Tudo precisa começar no Espírito. A nossa obra não pode ser resultado de conversas corriqueiras e aleatórias, tampouco de tradições e ordenanças, mas sim de um ambiente de oração, por meio do qual o Espírito Santo tem liberdade de separar quem Ele quer para a sua obra. Não basta ser muito inteligente nas coisas do Senhor. É necessário, antes de tudo, oração. Vamos ler de novo, irmãos? É necessário, antes de tudo, oração.
que possamos conhecer o Senhor de maneira íntima. Acho que foi Juliano que falou isso pela manhã, né, irmãos? A oração leva a gente a conhecer mais o Senhor de maneira íntima, amém? Orar com outros, a fim de sermos seus cooperadores, e servir ao Senhor, segundo sua vontade, ajudando os seus filhos a sempre voltar-se para o Espírito. Irmãos, não voltar para a lei, mas voltar para o Espírito. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós ainda temos 15 minutos. Que tal se nós primeiro ficássemos de pé? Ou se você quiser virar as cadeiras e formar um grupo, vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, vamos orar. Amém? Vamos orar aí de 2 em 2, 3 em 3. E depois podemos ficar de pé e compartilhar um pouquinho a palavra da semana, o que nós ganhamos. Pode ser? Amém? Vamos orar mais e invocar mais o nome do Senhor. Aleluia. Amém. Jovem separado sou. Jovens participantes da natureza divina não é um livro apenas para jovens em idade física. As palavras aqui registradas são para aqueles que desejam ter um viver cristão cheio de novidade, de frescor e um serviço espiritual mais útil a Deus. Leia e confira as riquezas que o Senhor reservou para você.